Hoje é um culto muito especial, é o nosso culto de Santa Ceia. Amém, amém. Glória a Deus. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 13 até o 21. Pasme você, mas nós já estamos na 6 de março. O ano está passando muito rápido. Daqui a pouco nós já estamos em junho. Na hora que você assustar, você está ouvindo assim: mês que vem é o Natal. Parece que foi ontem que nós estávamos aqui celebrando aqui o culto da virada. E agora nós já estamos aí no mês de março. Quero lembrar vocês que o mês de abril é meu aniversário, amém? Não gaste muito no mês de março. Aí você pode me dar um presente, mano. O bebezinho do papai vai fazer 48 anos, esse João. Quem tinha medo de não criar você? Então, Eu já. meu pai, quando ele era novo e nós éramos pequenos, ele tinha um pavor dele morrer e dele não ver a gente crescer. E aí ele acelerou o processo. Eu comecei a dirigir com 9 anos, que eu tinha medo dele morrer e eu ficava. Aí ele me ensinou a dirigir com 9. Com acho que 13 anos eu tinha uma caminhonete para trabalhar. Com 13 anos ele deixava um talão de cheque assinado em branco para eu pagar a turma dele. Com 16 anos eu tinha talão de cheque, cartão de crédito. E aí foi acelerando. Aí eu acho que ele descobriu que não ia morrer. Mas ficou bom, né? Continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. João 3,13. Quem achou, fala glória a Deus. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu hoje. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, e para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras reveladas. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Agora abre a sua Bíblia e deixa marcado o Evangelho de João 3. Nós vamos lá em Números, capítulo 21. Números é lá no começo da Bíblia, está lá no Pentateuco. Números 21, verso 4 até o 9. E então partiram do monte Or pelo caminho do mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, aonde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós as serpentes. E então Moisés orou pelo povo,
Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar ou olhar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Senhor, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti. Queremos pedir a Deus que o Teu Espírito Santo revele a Tua palavra, revele a Tua verdade, que a Tua palavra tenha lugar e tenha espaço no nosso coração, que a Tua palavra nos alimente, nos fortaleça, que a Tua palavra abra o nosso entendimento e que o reino do Senhor, ó Deus, possa avançar através da nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Abra a sua Bíblia em João, capítulo de número 12, verso 32. No Evangelho de João. E replicou-lhe, 12:32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Amados, prestem atenção. Existem muitos cristãos, muitos, não são poucos, que infelizmente não compreendem muito o motivo pelo qual o nosso Senhor Jesus morreu na cruz. Hoje nós estamos aqui, é Santa Ceia, nós temos o pão, nós temos o suco, temos água, temos óleo. Todos esses elementos dessa mesa simbolizam a presença de Jesus e a obra do Senhor. É necessário que cada cristão entenda, compreenda o motivo pelo qual o nosso Senhor Jesus veio ao mundo. É necessário que cada cristão entenda qual foi o motivo e qual foi a causa pelo qual o nosso Senhor Jesus morreu naquela cruz. Por quê? Porque a cruz de Jesus dividiu a história. É antes da cruz, depois da cruz. É importante nós entendermos o que Jesus estava dizendo, o que Jesus estava falando, quando ele fala que quando ele fosse levantado da terra, todos ele atrairia. É importante nós entendermos isso. É importante, nós não vamos tratar aqui por pormenores dessa passagem, dessas histórias, mas é importante você entender a simbologia do que estava acontecendo. É importante você compreender. Por quê? Porque quando você pega o Velho Testamento, você não pode esquecer que Deus foi se revelando progressivamente ao seu povo. É importante você entender que Deus, na caminhada com o seu povo, Ele foi mostrando ao povo aquilo que iria acontecer. Desde lá de Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecam, e quando eles começam a fugir, e quando eles costuram folhas de figueira, Deus começa a revelar ao homem que haveria de acontecer algumas coisas para que o homem fosse redimido. Quando o homem peca contra Deus, ele costura um avental de folhas de figueira, e Deus deixa muito claro para ele, porque ele não tinha compreendido aquilo que ele tinha feito. Ele não tinha entendido a consequência do que havia acontecido. E eu tenho uma coisa triste para falar para vocês. A maioria das pessoas que hoje vivem no planeta Terra também não sabem a gravidade do pecado e nem das consequências. Aquele homem costurando aquele avental, cobrindo as suas partes, a sua intimidade, achando que aquela figueira que era passageira, que a cada 2, 3 dias secava e era necessário fazer um novo avental, aquele casal exemplifica exatamente a humanidade que talvez até hoje a maioria não entendeu o que aconteceu, nem a gravidade, não entendeu que tudo estava dizendo de vida eterna, de morte eterna. As pessoas não entendem a complexidade do pecado, e porque não entendem o que é pecado,
de ceia, nós podemos pensar acerca desses assuntos, para que haja dentro de nós uma compreensão muito séria do que de fato está acontecendo na ceia do Senhor. A Bíblia diz que o povo sai do Egito, e você sabe muito bem que eles estavam sofrendo absurdamente, escravos, sofrendo, agoniados, clamavam a Deus pedindo libertação. Deus levantou um libertador, e Moisés foi para Israel, que Cristo é para nós, um libertador. Moisés vai lá, faz todos aqueles milagres, tira o povo do Egito, e aí começa a tribulação. Eles reclamaram por falta de pão, eles reclamaram por falta de água, eles reclamaram por causa da sombra, eles reclamaram por causa do frio, eles reclamaram por causa de tudo. E durante a caminhada, que era para durar mais ou menos de 11 a 15 dias no pasto do gado e das crianças, levou 40 anos, e aquela geração que saiu do Egito, apenas Caleb e Josué entram na terra. Tamanha foi a tribulação da murmuração daquele povo. Mas há um episódio especial no meio dessa caminhada no deserto, que foi quando eles começaram a murmurar e tiveram a ousadia de chamar o pão que caía todas as manhãs de fastio de pão vil, que eles estavam cheios daquele pão vil, o pão que caía do céu. E você sabe que esse pão estava falando e apontando para quem? Para Jesus. Aquele pão que caía do céu todas as manhãs como um orvalho, eles estavam dizendo que era um pão vil, que eles estavam enfastiados daquele pão vil. A Bíblia diz que Deus ficou extremamente indignado e liberou centenas de cobras venenosas que começaram a picar eles. E aí, quando eles perceberam que aquelas cobras que estavam picando, que estavam queimando, eram por causa de todo o pecado que eles estavam falando, eles foram lá humildemente, se humilharam a Moisés e falaram: olha, tudo isso que está acontecendo porque nós pecamos contra o Senhor e pecamos contra ti, Moisés. Ora por nós, intercede por nós. E ele fez isso. Senhor, como é que eu resolvo? Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze. Lembre-se que bronze no Velho Testamento simboliza justiça. Ouro fala do caráter de Deus, prata fala de resgate, bronze fala de justiça. Então Deus manda fazer uma serpente de bronze, porque bronze fala de justiça. E aí ele faz uma serpente. E aí Deus falou: olha, todo homem que for picado, olhe para ela. Agora entenda uma coisa: não era ter a serpente como um ídolo, não era ter a serpente porque, pasme você, o povo de Israel pegou essa serpente e fez um ídolo. Mas isso é outro dia. Eles olham para a serpente, mas qual é a lição que está revelada ali? Deus estava apontando para a cruz. Lá no Éden, quando Deus fala para Adão: olha, essas folhas aí não vão resolver. A Bíblia diz que Deus pega o animal, sacrifica o animal, pega as vestes e cobre o homem. Então, desde Gênesis, Deus está mostrando e revelando que para resolver o problema do pecado seria muito mais grave do que o homem estava imaginando. Não era uma folha de figueira passageira e efêmera que ia resolver. Não pense você que o problema do pecado seria resolvido apenas com boas ações, ou boas intenções, ou boas atitudes. Quando Deus fala para Moisés: pega o bronze, faz uma cobra numa haste, põe lá no meio do acampamento, aquele que for picado pela cobra, e lembre-se que essa serpente está simbolizando o pecado. É aqui que está o paralelo e a comparação. Aquela serpente de bronze que estava numa haste para ser vista pelo povo de Israel, lembre-se que tudo isso aí, hoje nós temos a revelação completa. Deus estava falando do quê? Aquelas serpentes estavam falando do pecado, das filhas, das sementes do pecado. E esse é o grande problema, porque na verdade o que estava matando Israel era o pecado. Não era simplesmente uma cobra, mas era o pecado.
o pecado da murmuração, o pecado da ingratidão. E aí Deus falou: põe lá, toda vez que eles forem picados pela cobra, pelo pecado, eles vão olhar para a haste e vão entender. Agora presta atenção. O que aquela haste tem a ver com a cruz? Tudo a ver. Porque Jesus disse: quando eu for levantado sobre a terra, a todos eu atrairei. Porque a Bíblia está dizendo que Jesus se fez pecado por nós. Ele se fez pecado por quê? Porque a cruz não era dele. A Bíblia diz lá em Ezequiel: a alma que pecar, esta morrerá. Maldito aquele que for colocado sobre o madeiro. A Bíblia diz lá em Romanos que o salário do pecado é a morte. Então presta atenção: a morte de Jesus na cruz não era dele, não tinha nada a ver com a sua vida, porque ele não tinha pecado. A morte na cruz estava fazendo uma comparação, um paralelo muito claro em relação a que, assim como aquela cobra de bronze que simbolizava o pecado, a cruz era exatamente a mesma coisa. A cruz simboliza o pecado sendo pago. Ali que está a questão. Jesus estava tomando sobre ele o pecado da humanidade. E agora vem a questão: o escrito de dívida que era contra nós foi encravado na cruz, na morte de Jesus. Nós não somos salvos pela cruz, queridos. Nós não somos salvos pelo sangue. Nós somos salvos pela fé. Mas a cruz e o sangue é a propiciação, é o preço, é o pagamento da dívida. É isso que às vezes as pessoas não entendem. Jesus morreu na cruz por mim, óbvio, em seu lugar, em seu favor. Então o que Deus espera na cruz? Que a humanidade olhe para Ele e que a humanidade entenda que a morte, como consequência do pecado, e é necessário que a humanidade entenda que Jesus pagou o preço da nossa libertação, da nossa redenção, o preço da nossa salvação. E o que eu faço para ser salvo? Basta você olhar para a cruz, e basta você entender que a morte de Jesus é sua. E quando você olhar para a cruz, e quando você verdadeiramente entender que a morte de Jesus era a sua morte, você vai ser sarado. O que acontecia quando Israel olhava para a serpente de fogo? Elas viam o pecado dela, e eles eram sarados. O que acontece quando a gente olha para a cruz com uma revelação de que a morte de Jesus não era dele, era nossa? Você é sarado, liberto, transformado. Quer ver? Abra a sua Bíblia aí. João, capítulo 8, verso 28. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito estas coisas, muitos creram nele. Agora abra sua Bíblia em João 12, 32 até o 36. João capítulo 12, versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, e como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus:
ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não nos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, porque vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou deles. Agora abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. 1 Pedro capítulo 2. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso de número 21. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos os exemplos para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estavas desgarrados como ovelha, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo de vossas almas. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Romanos, capítulo 5, verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Agora entende isso. O homem pecou contra Deus, e o salário do pecado é a morte. A morte significa separação. O homem saiu da presença do Senhor. Não há mais comunhão entre Deus e os homens. E desde o dia que o homem caiu até a vinda de Jesus, Deus foi revelando o seu plano e a sua vontade de levar o homem de volta à sua presença. Entretanto, a justiça de Deus pedia a morte do homem. Era necessário que o homem morresse. Por quê? Porque Deus é justo. A justiça é inerente ao caráter de Deus. Justiça não é uma virtude em Deus, justiça é inerente a Ele. Então a justiça de Deus pedia a morte do homem. A alma que pecar, esta tem que morrer. Porém, o amor de Deus pedia a salvação do homem. A justiça de Deus pedia a sua morte, mas o amor de Deus pedia a sua salvação. Deus então fez algo que para nós deve ser constrangedor. O entendimento desta revelação deve constranger a tua alma, a ponto de fazer você mudar, ser transformado e mudado. Por quê? Porque Deus olhou do céu para a terra e não encontrou nenhum homem, nenhum sequer, que pudesse ofertar um sacrifício que libertasse a humanidade. Por isso Jesus, sendo Deus, Filho de Deus,
O Logos de Deus, o Verbo de Deus, como está revelado em João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo de Deus, o Logos de Deus se encarnou no ventre de Maria, ficou 9 meses, nasceu, passou pela experiência de ser homem, foi tentado de todas as formas, sem pecado, e ao atingir aproximadamente 30 anos, talvez 40, nós não vamos discutir isso, porque não importa, presta atenção, ele vai lá e se oferece. Ele foi o sacerdote e ele foi a oferta. Se ofereceu. Como pôde o autor da vida passar pela experiência da morte? Ele se oferece voluntariamente para morrer em nosso lugar. E isso tem que constranger o meu coração. Pastor, por que ele fez isso? Porque ele te ama. Essa é a revelação. Porque ele ama você. Por isso ele se ofertou para morrer no seu lugar. Eu fico olhando às vezes a falta de entendimento disso. Como eu sou pastor, já pastoreei várias igrejas, eu tenho muitos filhos na fé, pela misericórdia de Deus eu já fiz muitos favores e bênçãos para muitas pessoas, e eu tenho algumas ovelhas que me têm em altíssimo lugar de gratidão e estima. Eu tenho ovelhas que eu posso estar em qualquer lugar, elas vêm me ver. No meu aniversário, em datas especiais, me ligam, me telefonam, me dão presentes. Essa semana mesmo eu tenho uma ovelha, quando ele entrou na minha vida, ele estava preso. A mulher dele ia com 2 criancinhas, entrava no culto correndo e saía correndo, não dava nem tempo de eu cercar ela para conhecer. Todo culto ela entrava correndo, saía correndo, um menino, uma menina. E ela foi se chegando. Um dia ela me procurou e falou: pastor, eu preciso falar contigo. O que foi? Meu marido está preso, os meus filhos não sabem. Eles acham que o pai está trabalhando, viajando, porque eu não quis falar para eles, nem constrangê-los à escola, o pai está preso, foi preso por tráfico de droga, usuário de droga e tráfico. Falei: qual que é o problema? Ela falou: ele vai sair, e na hora que ele sair eu não sei o que vai acontecer. Porque quando ele está solto, a nossa vida é tensa. Porque tanto ele usa droga como ele trafica. E eu sinceramente não sei como é que vai ser. Quando ele saiu, ele encontrou uma mulher crente e duas crianças crentes. Aquela família se apegou ao Senhor de uma forma muito intensa. Quando ele saiu da cadeia, ele encontrou uma mulher convertida e 2, um menino e uma menina, apesar da pouca idade, muito convertidos. E ele quis conhecer o autor da obra. E ela disse: eu estou indo na igreja, o pastor Júlio. Um dia ele saiu da cadeia, apareceu lá. Nós pregamos uma mensagem de salvação, mas ele não foi ao apelo. Quando terminou o culto, ele me cumprimentou, mas era homem. Me agradeceu pelo cuidado, porque não foram poucas as vezes que nós demos cestas básicas e cuidamos da família dele enquanto ele estava preso. Aí ele agradeceu pelo cuidado com a família e falou: eu posso conversar com o senhor mesmo? Eu falei: pode, que hora? Eu falei: a partir da 1 hora eu estou aqui na igreja. Ele chegou lá, 1 hora, entrou no meu gabinete e falou: pastor, o que o senhor pregou ontem à noite é verdade? Eu falei: é verdade. Ele falou: o senhor tem certeza absoluta que o Senhor Jesus pode mudar minha vida e minha história se eu me entregar para Ele? Eu falei: é verdade.
Ele falou: pois então eu quero me entregar. Eu estava com um pastor lá e nós oramos por ele ficou endemoniado, possesso de um demônio. Foi liberto, levantou dali e até hoje serve ao Senhor. Tirou carteira de motorista, arrumou emprego, comprou carro, criou seus filhos. Essa semana ele me ligou: pastor, o senhor viu? Eu falei: vi. Como Deus é bom. Eu falei: Deus é muito bom. A gente não presta. Você viu minha filha? Eu falei: vi, filho. Passou em 3 faculdades federais. E uma das 3 em primeiro lugar. E ele falou: olha, eu quero agradecer ao Senhor, porque debaixo do céu, depois de Jesus, o Senhor é a pessoa mais importante da minha vida. E eu fico às vezes olhando, e não é o caso dele, porque ele tem um amor a Jesus extremo. Mas eu às vezes vejo ovelhas que têm uma gratidão a homens que não têm ao Senhor. Se você me ouviu há algum tempo, você já ouviu essa frase: se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria ao Senhor. Se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu dedicaria à sua obra. Porque não há preço na minha razão, no meu entendimento, que possa pagar o que o Senhor fez por mim. Quando você olha para a cruz, e quando você olha você lá, quando você olha os teus pecados lá, e quando você olha quem você é, e quando você olha e entende que a cruz é a maior expressão de amor que uma pessoa pode fazer para outra, porque eu já ajudei muitas pessoas, muitas famílias, mas eu nunca morri por elas. Mas o amor de Deus não é de palavras. O amor de Deus, ele é real, palpável, verdadeiro. Deus, quando diz assim: eu amo você, não é teoria, é vida e prática. Por quê? Porque ele morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Ele morreu por nós sem pedir nenhuma garantia. Ele morreu por nós e ele nos atraiu com laços de amor. Você sabe por que o Senhor morre? Para ver se constrange o nosso coração de pedra e se transforma em um coração de carne. O relacionamento com Deus é um relacionamento de amor. E aí, infelizmente, muitas pessoas não entendem isso. Servem a Deus com ignorância, desprezo, displicência, sem realmente entender a profundidade da cruz do nosso Senhor Jesus. Olha o que Jesus diz em João: quando eu for levantado na terra, eu atrairei todos a mim. Por quê? Porque nós vivemos, e a história da humanidade mostra, que o homem sempre esteve disposto a oferecer qualquer sacrifício a Deus, inclusive de vidas humanas. Mas quando você fala para os homens que há um rei e um Deus, que ao invés de pedir sacrifícios humanos, ele se fez homem e se ofertou e se ofereceu para que estes homens fossem sarados, libertos, transformados, libertos. É por isso que tem na mesa. Por quê? Porque a mesa
tem essa finalidade de trazer ao nosso coração aquilo que o Senhor fez. A Bíblia diz: todas as vezes que você se reunir em memória de mim. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: lembrem do que eu fiz por vocês, por amor. Nós não estamos falando de religião, irmãos. Nós estamos falando de vida. Todo mundo conhece João 3,16. Mas a maioria dos crentes não conhece 1 João 3,16. Alguém aqui sabe o que está escrito em 1 João 3,16? Porque João 3,16 nós sabemos de qual. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. 1 João 3,16 diz: nisso conhecemos o amor, que Deus deu o seu Filho para morrer por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Porque tudo que move os céus, no que tange ao reino de Deus, está falando de amor. Se você não ama o que você faz, você não entendeu a cruz. Se você não ama o Senhor, se você não ama a palavra, se você não ama a oração, se você não ama a igreja, se você não ama as coisas de Deus, se você não ama porque você ainda não entendeu a cruz, você não entendeu o amor de Deus, você não entendeu que a cruz não é fraqueza, é força e poder. Por isso que lá em Coríntios capítulo 1, verso 18 está escrito: porque a palavra da cruz, para muitos ela é o quê? Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque as pessoas olham para Jesus na cruz e veem Jesus fraco. Mas aqueles que entendem o amor e o projeto e o plano de Deus, olham para Jesus e veem poder. O Deus que se ofertou, que se ofereceu para morrer em nosso lugar, porque nós éramos fracos e nós não conseguiríamos nos salvar, mas o Senhor nos amou. E agora, para que você seja salvo, é simples. É tão simples que a gente complica. O que eu preciso fazer, pastor, para ser salvo? Basta você olhar para a cruz. Lembra lá de Números 21? Quem for picado pela serpente, que simboliza o pecado, basta olhar para o pecado, porque aquela serpente de bronze simbolizava o pecado. Basta olhar para o pecado, para a serpente, e vai sarar. Da mesma forma, o pecador, ao olhar para a cruz, tem que entender que aquela cruz simboliza o pecado, a maldição do pecado, a morte do pecado, a separação eterna, doenças e tantas coisas que o pecado trouxe. E quem olha para a cruz, entendendo isso, é sarado. Pastor, mas um monte de gente conhece a história. Mas nunca recebeu a revelação. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. As pessoas conhecem a história, mas não conhecem a verdade por trás dos fatos. O Deus que nos amou de tal forma, que deu o seu próprio corpo e o seu próprio sangue para nos ter. Presta atenção: quando você entende a cruz, os teus pecados vão para a cruz, e a justiça de Jesus vem para você. Quando você olha para a cruz com o entendimento correto, toda maldição e tudo que havia vai para a cruz, porque o escrito de dívida que era contra nós foi encravado na cruz, e a justiça de Jesus vem sobre você. Agora, quando Deus olha para você, quando o inferno olha para você, e quando os anjos olham para você, eles veem você através de Jesus. E é o sacrifício de Jesus
que permite você se aproximar do Pai. Porque quando o Pai olha para você, Ele vê Jesus. Ele pagou o preço. E Ele não é o nosso mediador simplesmente porque Ele é Filho de Deus. Ele é o nosso mediador, como está lá em Tiago 2,5, porque foi o único que teve condições de pagar o preço da nossa salvação, da nossa redenção. Mas nós não somos salvos pela cruz, nós somos salvos pela fé. João 16, verso 8 diz que quando Ele fosse, Ele enviaria o Paráclito, o advogado igual, da mesma essência. E quando o Espírito Santo viesse, Ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Porque o pecado do homem, o agravo do homem contra Deus é não crer nele. Nada entristece mais o coração de Deus do que alguém não crer na sua palavra, não crer no seu caráter, não crer na sua moral, não crer naquilo que Ele diz. Nada entristece mais a Deus. E nada alegra mais o coração de Deus quando Ele encontra alguém que crê. Por isso, toda vez que Jesus encontrou alguém que cria, Ele parou e disse: o que Ele dizia? A tua fé te salvou. E Ele falava: não, encontrei alguém com fé. A tua fé te salvou. Pastor, eu queria agradar a Deus. Creia nele. Nada agrada mais a Deus. Pastor, eu queria ser mais próximo de Deus. Creia na sua palavra. Creia nas suas promessas. Creia naquilo que Ele te diz. Pastor, o que desagrada a Deus? Não crer nele. E este é o pecado. O resto é efeito colateral. Quem crer em Deus, como diz as Escrituras, vai ser liberto, sarado, curado, transformado, mudado, porque foi para isso que Jesus morreu, para nos salvar. E hoje nós temos uma mesa que serve para quê? Para mostrar para você mais uma vez o quanto Ele te ama. Abra sua Bíblia em Oséias. Essa aí tem gente aí que vai demorar para achar. Também abre em Jeremias 31. Abre em Oséias capítulo 11. Jeremias capítulo 31. Oséias 11, o versículo de número 4. Olha o que diz: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Atraí com laços de amor. O que Deus fez lá na cruz? Quando eu for levantar um madeiro, todos atrairei a mim. Por quê, pastor? Porque a cruz, ela atrai as pessoas pelo amor. Essa é a ideia da cruz. O Deus que morreu em seu lugar, em seu favor, para que você amasse o Senhor. Jeremias capítulo 31, verso 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Para que serve a ceia, pastor? Para lembrar você o quanto você é amado. Para lembrar você que a tua salvação não custou ouro nem prata, mas custou o sangue maravilhoso e precioso de Jesus.
para lembrar você que Deus espera de você, que você viva uma vida e um relacionamento com Ele de amor, que não te seja pesado servir ao Senhor, que não te seja doloroso, pelo contrário, que a sua vida com Deus seja uma vida de amor. Eu sei que os meus pais me amam, e eu sei que eles fariam muitas coisas por mim, talvez até morresse. Mas essa é uma situação que talvez eu nunca possa, mas o amor de Jesus não. Esse já está. Deus morreu por você. Assim como a serpente foi levantada no deserto, Jesus foi levantado sobre a terra numa cruz. E da mesma forma que aquela serpente simbolizava o pecado, Jesus também simbolizava o pecado. Da mesma forma como aquele povo de Israel olhava para a serpente e era sarado, da mesma forma quando a gente olha para a cruz e entende que Jesus se fez maldição por nós, e através, Isaías 53 fala isso, através das suas pisaduras e através do seu sangue e através de sua obra nós somos sarados pela fé. É pela fé que você salva. É pela fé. Quando você recebe isso, quando você aceita isso e quando você se apaixona por Deus. Você precisa se apaixonar por Deus. E você precisa ter gratidão por Deus. E você precisa ter um sentimento dentro de você. Aquele sentimento assim, nada que eu fizer para Deus vai ser suficiente. Então, eu vou fazer cada vez mais. E eu não estou falando de obras físicas. Eu estou falando de fazer para que este relacionamento se estreite cada dia mais. Que você ande cada vez mais próximo do Senhor. Porque foi por isso que Jesus morreu. Para que você voltasse à presença do Pai dele. Lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, Deus parou no lugar de sempre e falou: Adão, aonde você está? Da mesma forma, Deus quer que nós voltemos à presença dele. Não é um lugar físico. Deus quer que a gente esteja constantemente na presença dele. E foi por isso que a cruz veio, e a palavra do Senhor diz que quem não come do meu corpo e quem não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Nessa noite eu queria convidar você a tomar a ceia do Senhor. Queria que você fechasse os seus olhos.